Bom, boa noite a todos, né? De novo, é um prazer estar com vocês aqui na nossa Live 30, né? Que é a famosa Se Vira nos 30. Então, só para alinhar com todos, né? A gente vai manter os microfones fechados, né? Para evitar aí os ruídos. Essa live está sendo gravada, então quem quiser depois acompanhar, fica à vontade. As perguntas, por favor, coloquem no chat. E, se for o caso, a gente consegue responder durante a live, ok? Senão, a gente vai responder logo após, né, quando a gente postar no site, a gente responde as perguntas, tá? Também mais uma informação, né? Na quarta que vem, teremos a live com com o Yuri Cap e com o Carlos Alvim, sobre encarreiramento, as múltiplas possibilidades de encarreiramento, né? Inclusive incluindo a questão do conselho, da governança. Então, de novo, prazer estar com vocês aqui. Nós vamos falar sobre a perspectiva de governança para os empresários e acionistas. Então, vou compartilhar alguns pensamentos aqui com o Gaspar. Tá? A maioria de vocês já me conhece, né? Eu sou fundador aqui, chairman e atual chefe, presidente do Conselho do Celint. O Celint também, de casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, então nós já temos o nosso conselho também, apesar da empresa estar ainda aí na sua trajetória de crescimento, mas a gente já instalou o nosso próprio conselho. Bom, eu queria dar aqui aí pelo menos aí os primeiros minutos para o Gaspar também se apresentar, né? E a gente aí começa a bater uma bola sobre o assunto. Gaspar, está contigo? Obrigado, Anderlei. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com um tema tão apaixonante para mim, com certeza, com tantos interessados como vocês. Sou economista, né? Todo o meu background é na área financeira e trabalhei como executivo de grandes empresas por 30 anos, né? Nesse meio corporativo. E em 2019, depois de 20 anos dentro de uma grande empresa de telecomunicações, eu decidi atuar única e exclusivamente na área de governança, da qual eu já conhecia desde 2013. Foi aí que eu conheci o Vanderlei, me apaixonei pelo propósito do Celint, né? E hoje estou em conjunto com ele, né, como sócio e como conselheiro do Celint, fomentando essa governança, fomentando o ecossistema todo, da qual nós todos estamos aqui fazendo parte dessa comunidade. Sou conselheiro de administração, sou conselheiro fiscal, comitê de auditoria, sou conselheiro consultivo. Quer dizer, eu busquei me certificar e buscar conhecimento em quase todas as áreas que a governança passa, em todos os tipos de empresas no Brasil. Obrigado aí pela presença de todos. Bom, então, dando sequência aqui ao nosso bate-bola, né? Ao nosso Se Vira nos 30, eu queria começar, né, a aquecer aqui as turbinas, né, e falar que realmente governança, do ponto de vista do empresário, do acionista, é algo que eu ainda vejo como uma caixa preta, né? É algo assim que é uma caixa preta a ser aberta, né? A gente percebe isso. Eu tenho a experiência aí de algumas dezenas de conselhos que eu já instalei, 25 anos atuando como conselheiro e como consultor para desenvolver governança, né? E dessas dezenas de conselhos, o Gaspar participa ou está participando em 5 desses conselhos, então, da implantação. Então, a gente já está juntos aí, acumulando experiência, né, dessa implantação, desde empresas de 5 a 10 milhões de faturamento anual, até uma atualmente, que a gente começou recentemente, de mais de 1 bi de faturamento. Então, a gente acumulou aí uma experiência, né, tem acumulado essa experiência. A gente quer compartilhar alguns detalhes disso com vocês, né, porque entendo que a maioria aqui também deseja trilhar a carreira de conselheiro ou é um empresário, acionista, está pensando na sua empresa. Então, a gente queria compartilhar algumas coisas. O primeiro pensamento, né, que eu queria compartilhar com vocês disso tudo é que a gente, quando começa o processo, né, de instalar e de implantar a governança numa empresa, a gente sempre se depara com uma primeira questão, que é o nivelamento de conhecimento, né? O que é esse nivelamento? E aí a gente também percebe claramente, né, que a grande maioria dos acionistas ainda vê a governança como um novo nível, uma nova camada na sua hierarquia. E a gente tenta desmistificar isso, porque não é nada disso, né? Enquanto que você tem uma hierarquia para baixo da organização, tem lá o CEO, os diretores, e aí vai, né, na estrutura que foi baseada
nos militares, né, que é tradicional, Taylor e Fayol, que persiste até hoje, mas acima dessa estrutura hierárquica, nós temos uma estrutura que eu chamo de holárquica, né, que é um conselho, que são pessoas que debatem, que pessoas que vão tomar decisões em conjunto, né? E aí a gente percebe que o acionista vai fazer a governança, talvez até porque ouviu falar, tem agora o SG que divulga, né, Gaspar? O E, tem o G lá. Peraí, o que é governança? É legal? Eu vi que o meu vizinho aqui tem governança, tem um conselho, eu também quero. Ou então foi pressionado pelo banco a melhorar seu rating, então começou a pensar no conselho. Mas na hora que ele monta o conselho, ele não percebe que falta para ele um conhecimento. O que é governança? Não é isso, Gaspar? Como é que você tem visto isso também nas empresas que a gente tem passado e nas que você também atua do conselho? Na verdade, Vanderlei, eu acho que para o bem ou para o mal, a questão de conselhos ficou na moda no Brasil, né? A moda pegou. Acho que está todo mundo buscando ser conselheiro ou implementar conselhos nas suas empresas. Só que eu costumo dizer que o conselho, né, seja ele de administração ou conselho consultivo e seus órgãos de administração, são a cereja do bolo, né? Antes de qualquer coisa, você tem que pensar no modelo de gestão e de governança da companhia, que permeia pela empresa inteira, né? E esse grau de maturidade vai evoluindo com o tempo. E aí que eu acho que falta, né, os empresários e alguns executivos entenderem melhor como é que é a governança para a sua empresa, né? Como é que ela pode afetar e ajudar a agregar valor ao seu negócio. E não é só conselho, né? Você tem uma série de órgãos de aconselhamento, de assessoramento à empresa, seja ela de empresa de capital aberto ou como a gente trabalha muito forte nas empresas de capital fechado, ditas familiares, né? A gente lembra a gente pode abordar mais tarde, mas da teoria dos 3 círculos, né? Você tem a família, você tem o patrimônio, você tem a empresa, né? Existem órgãos de governança específicos para cada uma delas. Então, governança não é só conselho consultivo, né? Governança tem um arcabouço muito maior, com muito maior riqueza, que pode ajudar a companhia em várias vertentes. Então, realmente, falta isso. Precisa estudar, né? Entender benefícios e o que é. Exato. A gente percebe muito isso, né, Gaspar? O ponto que a gente quer chamar a atenção, né, é que dentro do processo que normalmente a gente elabora, né, pelo CENIT aí de plantar governança, existe sempre o que a gente chama de um evento educacional, né, que a gente tenta propiciar para quem, para os elementos internos da companhia, mas principalmente para os acionistas. E aí nós temos também diversos tipos de empresa. A empresa que tem o acionista que é fundador, que ele é o atual CEO, né? A gente tem a empresa que ela é familiar, você tem uma família que ali divide o grupo de acionistas, você tem uma empresa que é multifamiliar, tem 2 ou mais famílias, e você tem uma empresa multissocietária, onde você tem sócios que não são familiares, né? E cada caso requer um nível de atenção diferente, um nível educacional diferente, um nível de conhecimento do que é governar. Como é que é o que o Gaspar falou, né? Como é que é um modelo? E esse modelo ele é chave, porque não existe one size fits all. Não existe aquilo que é falar, nós vamos fazer, às vezes, como algumas, até grandes escolas preconizam, tem um modelo aqui ideal, mas o modelo ideal, eu digo que a realidade está longe do ideal. Não é que não se deva perseguir um ideal, né? O ideal é talvez uma fonte de inspiração, mas ao entender, né, os trâmites internos, as dificuldades, o tipo de empresa, como é que esses acionistas se relacionam, qual é a tipologia da empresa, a gente começa a desenhar um modelo, né, que se adeque. Mas antes até, né, da gente aprovar o modelo, a gente precisa alinhar, precisa trazer, né, um pouco de conhecimento do que é governar. E o governar é algo diferente de gerir, não é, Gaspar? Como é que você tem visto isso? Como é que a gente vê isso no mercado? Como é que a gente está vendo isso no mercado e no nosso projeto, né, Vanderlei? É importantíssimo a gente fazer, né, na primeira etapa, é o nosso diagnóstico, né? A gente faz as nossas entrevistas, a gente faz a nossa análise da maturidade da governança da companhia, porque ela é altamente impactável pela cultura da companhia, pelo legado, né, que esse sócio fundador construiu ao longo do tempo. E a governança ser implementada, ela precisa respeitar disso e tirar o melhor proveito daquilo que foi construído até então. Então, é de suma importância que faça essa avaliação, esse diagnóstico, e tente entender, né, qual é a melhor forma de implementar a governança para que ela não entre em choque com a gestão da empresa ou com os sócios fundadores da empresa e acabe que não dê certo.
né? E aí outro ponto é esse, né? Geralmente o acionista, né, o sócio fundador ou a família, ela trabalha na companhia e ela acaba confundindo os diferentes papéis que ela tem dentro da organização. Ora ela é família, ora ela pode ser executiva, ora ela é conselheira, ora ela é acionista, né? É sócia. Ela precisa saber que cada assunto tem uma alçada diferente e um momento diferente para se discutir, né? Eu não vou falar sobre plano estratégico, definições de negócio, M&A, né? Numa reunião executiva onde as coisas não estão maduras ainda. No primeiro momento, eu preciso discutir isso dentro de uma assembleia de sócios, né? Entender quais são os rumos que o negócio precisam dar, que os sócios querem dar ao negócio. Isso depois vai ser o quê? Estruturado e discutido dentro de uma reunião de conselho, para depois ser implementado e avaliado dentro do nível executivo, ou seja, do gestão da empresa. Então, esses dois triângulos, né, gestão e governança, são muito importantes de ser delineados na companhia e saber o que se discute, aonde e quando. E é o Isso é que a uma gente grande chama de... dificuldade. Não, o que a gente chama de uma política de alçadas, né? Quando você estabelece as diferenças, né, Gaspar? Exatamente. Né? Justamente. E o ponto mais interessante, né, que eu também queria compartilhar com vocês, tanto conselheiros como acionistas que estão aqui hoje, né, é que tem também um outro erro comum que a gente percebe muito, que é assim, quero fazer governança, né, então vou chamar aqui um conselheiro, vou chamar dois, às vezes até um conselheiro bem formado, que tem uma formação, que tem experiência, etc. e tal, mas ele coloca um monte de conselheiros e às vezes até um amigo, né? Ah, não, eu conheço ele foi meu amigo, tal, vamos aqui junto, tal, e vamos começar a formar o conselho. Então, o primeiro erro que eu falei é não conhecer o que é governança e achar que vai ser mais um nível, né? O segundo erro, vou formar um conselho mais ou menos aqui com as pessoas de confiança, né? E, na verdade... Querem mais agradar ele, né, o amigo, do que realmente entender o negócio. E aí já começa por aí, né? Você começa a ter aquelas pessoas, né, que vão querer agradar aquele que te chamou para o conselho. Então, o que eu quero alertar para vocês, e por favor, façam perguntas aí no chat, né? À medida que a gente for vendo se a gente vai respondendo, mas senão a gente responde depois aí no nosso site. Mas o que eu queria alertar para vocês é que o principal ponto para uma governança funcionar é que a gente estabeleça um arcabouço inicial. Nós chamamos de arcabouço. O que é esse arcabouço? É entender o momento da companhia, é entender as suas idiosincrasias, a sua cultura, qual é o seu desafio, né? É entender tudo isso, a estratégia vigente, que às vezes a estratégia vigente, né, Gaspar, ela não está escrita, ela está na cabeça lá do fundador, dos sócios, ela está... Toda empresa tem uma estratégia. Geralmente está, né? Geralmente está na cabeça do sócio. Geralmente ela não está escrita, não está estruturada. Exatamente. Geralmente ela está lá. Todo mundo tem uma estratégia, mas não é uma coisa estruturada e que, portanto, não é compartilhada, né, pelo resto da companhia. Então, a gente começa a criar esse arcabouço vendo isso, né? E o próximo passo, depois da gente entender, né, esse tipo de coisa, que eu acho que é a recomendação para qualquer um de vocês que entrar no conselho, é falar assim, espera aí, né, o que é essa empresa? Não adianta, né, como eu brinco, né, ser formado em Harvard, no método de estudo de casos, estudar um monte de casos, aí chegar lá no conselho e falar, ok, tragam aqui, né, o caso para eu resolver, né? O caso não vai estar delineado, ele não vai estar escrito com todas as 40 páginas da Harvard Business School. Você que vai ter que, né, entrar, seja conselheiro ou como nós, montando a governança, e que entender isso e estabelecer uma base de sustentabilidade. O que é essa base? É aquela documentação inicial, né, Gaspar? Quais são os principais, né, que a gente identifica ali para funcionar a governança? Então, quando a gente está atuando na companhia, né, e tentando entender e desenhando, a gente procura primeiro buscar e fazer essa análise SWOT, né, ou seja, o diagnóstico de como é que é a governança na companhia, né? A gente apresenta essa situação a para os sócios, né, para ver se teve um alinhamento e um correto entendimento. Fazemos o desenho da governança futura de acordo com essa maturidade e com aquilo que a gente entende que é os motivadores dos sócios, onde eles querem chegar. Construímos, né, a quantidade e o perfil dos conselheiros que devem estar participando desse conselho, se os sócios vão participar, quais, né, com quantidade de conselheiros independentes e sua formação. Principalmente,
criamos o regimento interno do conselho, ou seja, como é que ele deve funcionar. O conselho está ali para instrumentalizar e estruturar a empresa, então ele precisa ter uma série de condições de contorno para formalizar isso que acontece. Falamos da pauta anual que precisa ser colocada, essa agenda, e toda essa documentação ela vai sendo criada para ajudar na implementação da gestão e da governança da companhia. Uma outra que a gente já citou, que é hiper relevante, é a política de alçadas. Em geral, numa empresa familiar, independente do tamanho, o processo é muito centralizado nos sócios, no sócio ou nos sócios. E o que muitas vezes trava a companhia, a empresa fica morosa, demora a tomar suas decisões. Então, os documentos são relevantes dentro desse modelo de governança que a gente implementa, é uma política de alçadas. O que os executivos aprovam e até quanto, e por que tipo de assunto, o que o conselho consultivo aprova ou recomenda aos sócios, e o que é aprovado numa assembleia de sócios. Então, esse é um último documento de política de alçadas que é muito relevante. Aí é lógico que nós também fazemos uma avaliação, um diagnóstico e recomendamos que tem uma série de outros documentos de governança, um código de ética e conduta, um comitê de ética, um canal de denúncias. Então, a gente vai fazendo esse arcabouço, por mais que a gente não implemente, mas tem todas as recomendações que esses documentos sejam implementados. O acordo de sócios é hiperrelevante, e um desses projetos que a gente está, uma empresa que funciona há mais de 20 anos, até hoje não tem acordo de sócios. Se não tem como a governança caminhar de forma madura e estruturada, sem um acordo entre os sócios. O que eu vou fazer até onde, o que pode, o que não pode. Como é que a gente vai atuar em conjunto? Porque todo mundo começa muito na motivação de montar uma empresa, um negócio, ter sucesso, mas não discute as realidades, as expectativas, até onde um quer ir, até outro onde vai, qual é o nível de dedicação. Tudo isso precisa estar explicitado, acordado e documentado. Acho que a grande questão que acontece muitas vezes nas empresas que a gente se depara é que quase nunca as coisas estão documentadas e estruturadas. E a gente procura, através do projeto, ajudar a empresa a estruturar isso e fazer com que o conselho, ao ser implementado, ele tenha uma guia mínima para trabalhar em cima, que é o nosso regimento, que é nossa política de alçadas, a nossa pauta anual dos assuntos que devem ser tratados prioritariamente por esse conselho. Gaspar, excelente. Então, primeiro, ficou aqui várias dicas para os conselheiros e empresários aqui presentes. Primeiro, isso que o Gaspar falou agora é importantíssimo, que é o segundo erro. O primeiro que eu falei é você começar e não ter o conhecimento mínimo. O segundo é já começar montando o conselho para largar sem fazer esse arcabouço, tudo isso que o Gaspar falou, que é importante. Então, de novo, seja você um conselheiro que está começando, que vai entrar numa empresa, ou um empresário que está pensando em montar seu conselho, tem que investir nesse arcabouço. O terceiro erro, e aí o fundamental, é falar, então vamos trazer esses conselheiros com o perfil igual, ou o perfil... pessoas do ramo. A estrutura. Eu que espelho a estrutura. Ou que espelha a estrutura, que chega lá falando, eu preciso de um cara que conhece de marketing, um cara que conhece de operações, um cara que conhece de finanças. Então, se você vai espelhar a estrutura funcional, a estrutura hierárquica, no nível do conselho. Ou seja, isso não funciona. Ou então, o outro erro clássico. Vamos trazer gente que... Eu sou de uma empresa do varejo, de moda, eu vou trazer um monte de gente de varejo de moda. Também não funciona. Então, é preciso aplicar uma diversidade. Essa diversidade tem que ser muito bem estudada, porque ela vai depender do momento da empresa, das questões dos acionistas, vai depender da estratégia da empresa. Vamos dizer, uma empresa que está querendo se internacionalizar, faz muito bem de trazer um conselheiro que conheça os passos do mercado internacional, porque vai ficar ali anos discutindo sobre estratégia de internacionalização. Então, tem que conhecer a estratégia da empresa, ela tem que ser explicitada antes de fazer esse desenho do conselho, do perfil dos conselheiros, e partir para contratar. E aí tá talvez o quarto erro é esse. Depois de ter feito esse perfil de diversidade, como é que a gente contrata? Dado que a decisão do acionista é do acionista de trazer os conselheiros, como é que contrata? Gaspar? Acho que esse é um ponto também que a gente vê muito erro acontecer, não é? E, Vanderlei, você tocou um ponto importantíssimo, as 3 letrinhas, ESG, estão na moda. Então, eu quero ter alguém, uma mulher no meu conselho, um negro, alguém que faça isso, faça aquilo, mas assim, já dizia Rancharan, conselho tem que agregar valor. Essa pessoa que está ligada ao social, ao ambiental, tem a ver com o seu negócio? Vai agregar ao seu negócio? Isso precisa estar predefinido. Não é simplesmente porque está na moda, eu quero ter uma pessoa dessa área.
né? Então, isso precisa estar muito bem entendido e estruturado. E aí, a gente falou aqui da pessoa certa, né? A gente tem que definir o perfil, né? No momento que eu estou dentro da companhia, eu preciso de quê? De que soft skills, né? Como é que esses conselheiros vão agregar ao meu negócio hoje e amanhã? Então, não adianta a gente pensar na formação clássica, né? Senão eu vou fazer um depoimento contra a minha bagagem, né? Todo mundo vai contratar geralmente financeiros, e não necessariamente são necessários, né? Ah, está na moda a transformação digital, quero alguém de inovação. Cara, talvez sua empresa não esteja madura nesse momento para isso. Talvez você precise de um consultor para um projeto específico. Então, essa avaliação é de suma importância para que a gente construa um conselho que agregue valor para a companhia, né? Que busque a sua perenidade, para que ela seja sustentável. Senão, vai ser um papo de amigos. E aí é melhor fazer isso num bar tomando chopp. Um ponto aqui, né, já pegando aqui um gancho do pessoal que está com a gente aqui hoje, né? A gente não vai conseguir responder todas de novo, vamos colocar no site depois, mas uma aqui já eu acho que faz um gancho bacana, que é a Alexandra. Ela falou aqui, empresas pequenas e médias com poucos sócios têm dificuldade de investir no conselho, né? Por conta do resultado esperado. Seria interessante apresentar casos de sucesso para esse convencimento? Então, bingo, né? É exatamente isso, né? O que a gente tenta fazer? Nós temos um programa chamado PGQ, né, Gaspar? Que é o Programa Exatamente. de Governança para Sócios Cotistas, onde a gente vai falar, nesse programa, que também está embutido, né, quando a gente implanta nos nossos projetos de implantação de conselho, a gente vai falar primeiro o que é governança, alinhar, o que funciona, como é que é o histórico, onde nasceu a governança, como é que ela faz, quais são as atribuições, diferenciar do que é a gestão. Mas uma coisa que a gente faz é mostrar os resultados para as companhias que passaram o processo de governança. É os casos, né? Então, às vezes, muitas vezes, quando a gente está ali conversando com o empresário, com o acionista, ele quer até ter referência. Então, a gente referencia, fala, está aqui, fulano, beltrano, ciclano, que passaram, né, que a gente passou pelo processo lá e desenvolveu. E aí é surpreendente, porque tem empresas, Alexandre, que a gente vê o EBITDA triplicar antes e depois da governança. Por quê? Porque há um déficit decisório na grande maioria das empresas. O que acontece nesse Vanderlei, déficit? Oi, fala, Gaspar. e assim, desmistificar, né? Conselho não é para empresa grande. Conselho não é custo, é investimento e traz retorno, né? E como você bem falou, é customizado, né? Hoje nós não temos mais conselhos dedicados. O próprio Excelente está lançando aí o board conjunto, né? Que é justamente um grupo de conselhos que vai poder atuar de forma coletiva em várias empresas. Isso é uma forma de iniciar a governança em empresas menores, que talvez não tenham condições de pagar um board exclusivo só para ela, e ela faz esse board conjunto que possa trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo, né? 3 ou 4 que tenham as mesmas necessidades, estejam mesmo os propósitos e tudo mais. Não, é exatamente isso. Só complementando, a gente vê empresas que antes da governança vinham num crescimento vegetativo, etc. e tal, e depois que implanta a governança, depois de uns 2, 3 anos, a empresa está crescendo, destravou, que eu chamo de destravou o processo decisório. Isso cabe para qualquer empresa, qualquer porte, né? E só reforçando o que o Gaspar falou, a gente lançou esse novo produto recentemente, né? Ainda não divulgamos ainda, que é o nosso BoardCom. Tive o prazer, o Yuri me mostrou hoje aí o INPI, né, o registro da marca, né? Então a gente vai começar a oferecer esse board conjunto, que é juntar 3 empresários com 2 conselheiros externos independentes e montar um conselho que democratiza o processo, né, e faz com que o empresário compreenda ainda mais o que é governança, porque ele vai ser aconselhado, mas ele também vai ser conselheiro, né, daqueles outros 2 empresários, né? Claro que é tudo isso muito bem estruturado, tem cláusula de não compete, confidencialidade, etc. e tal, mas é uma forma da gente democratizar. É claro que também não cabe para todas as empresas. Uma boa parte delas precisa de um board exclusivo, de um board dedicado, né, que vai atender os seus desafios pelo porte, pela complexidade ou pelo alguns outros fatores. Mas, de fato, né, Gaspar, o que a gente percebe de importante é se aculturar antes. A cultura da governança é uma cultura recente, Muito importante. né? E a gente precisa disseminar isso, né, Gaspar? Com certeza. Eu acho que o Excelente começou muito forte, né? Criando mão de obra especializada nessa nova carreira, digamos assim, de conselheiro.
né? Eu acho que você vislumbrou isso e buscou justamente assim, não adianta estar formando conselheiros se o mercado não entende isso. E aí nasce o PGQ e outras iniciativas justamente para a gente explicar para o empresário o que é governança, o que é conselho. E fazer esse turnaround que você colocou, né, que o resultado está o EBITDA, lá está congelado, está andando de lado e crescer, é só um dos vários gatilhos que a gente, né, aprende e ensina no Celint, que a empresa, né, diagnostica que a empresa precisa de governança. Então, até isso, o empresário entender quais são esses benefícios, né, quais são esses gatilhos que ele pode ler no seu negócio, se, caramba, realmente estou precisando de um conselho que possa me ajudar a fazer essa evolução da companhia. Né? Estatísticas mostram, Wanderlei, tudo que eu fiz até hoje deu certo, não necessariamente vai fazer com que eu continue dando certo. 95% das empresas brasileiras têm perfil de empresa familiar. A empresa familiar é responsável por aproximadamente 65% do PIB brasileiro. É responsável por empregar 75% da mão de obra. A responsabilidade é muito grande. Não dá para eu continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não fui eu que falei isso, foi Einstein. Né? Então, assim, temos que mudar. Né? Deu certo, ótimo, parabéns, respeito tudo que foi feito até agora. Mas o mundo mudou. Está caótico, está incerto, está volátil. Né? Todo mundo fala do mundo VUCA, tem outras linguagens agora, mas o certo mudou. Passamos agora por uma transformação absurda dada a pandemia. Nós temos o risco Brasil, as questões tributárias, societárias, econômicas. Então, a gente precisa mudar a forma de gerir e de governar nossas empresas também. E a governança está aí para ajudar isso. Perfeito. Vou pegar mais um gancho aqui, me permitir pegar da fala aqui do nosso pessoal aqui participante, né? Do Eduardo Tamburus, que já fez o PFC, já fez o Concetif e é empresário, né, Eduardo? Então, ele diz assim, o importante argumento pode ser a provocação dos sócios pensar em contingências, né, que pode acontecer, tais como doenças, falecimentos, divórcio, etc. E o conselho pode preparar antecipadamente a empresa e não posteriormente aos fatos ocorridos, né? Então, assim, bingo, de novo, né, Eduardo? É exatamente isso. Sucessão. A gente tem ali a finança não só para destravar o processo decisório, aumentar o resultado, mas também preparar a perenização da companhia, o que eu chamei lá no meu livro Reinvenção da Empresa de perenização adaptativa. É você ter uma governança que vai preparar, né, o processo, aumentar a probabilidade da empresa se perenizar ao longo do tempo, porque ela já está bem estruturada, ela já tem processo decisório, já tem sucessão, já tem uma série de coisas, esse arcabouço que o Gaspar falou, né, documental e preparatório para dar sustentabilidade. Então, a gente recomenda realmente, né, que, primeiro, todos que puderem, que entrar em conselho, entrem olhando tudo que é essa estrutura, pensa nesse equilíbrio. Os empresários, antes de começar a chamar amigos, etc., ou montar o perfil, passa por um processo estruturado. Segundo, vai se aculturar, vai estudar, né? Vai sentar. Isso está faltando, nós precisamos pensar num lifelong learning, né? Um processo de aprendizado ao longo da vida. Gaspar, temos mais 2 minutos, teu recado final aí para o pessoal. Não, acho que eu queria falar sobre sucessão, né? Eu acho que eu até escrevi recentemente um post sobre isso e foi bom o Eduardo colocar. Sucessão parece que é um tabu, né? Todo mundo acha que, né, principalmente o fundador, que é a aposentadoria dele, e não é isso, né? Quando a gente fala de um processo sucessório, não é só do fundador, não é só dos sócios, é de toda a equipe da companhia, todo mundo, né, todos os heads, todos os gerentes, todo mundo precisa ter um segundo, né? Como ele pode falhar, pode sair, pode ser promovido, né? Ele precisa ter, a organização precisa ter continuidade, né? E o fundador ele pode sair da posição de CEO para de conselheiro ou para apenas de sócio ou para uma de relações com investidores, quer dizer, tem que ver qual é a melhor expertise que os sócios têm para serem aproveitadas, que não necessariamente precisa ser na execução do negócio, pode ser em outras frentes. Né? E outra, né? A gente precisa acabar ou reduzir o conflito de gerações. Né? Eu escrevi um post chamado Pai surdo, filho mudo. Porque o pai, muitas vezes, né, o fundador, a geração vigente, não quer ouvir, e a segunda, como o assunto é tabu, acaba não falando também. E aí acaba mantendo o status quo. Ou seja, mantém a forma com que a empresa até então veio sendo gerida ou governada. Vai dar certo? Não. Por isso que só 3% das empresas familiares no Brasil chegam até quarta geração. O resto fale.
acaba. Então, assim, graças a Deus, entre aspas, no Brasil, a gente tem um grande problema, né, de emprego, de recessão. Muita gente não consegue, né, o trabalhar numa empresa, então ela monta um negócio. Então, o volume de empresas que estão falindo é menor do que as empresas que abrem, por uma questão econômica. Mas, efetivamente, elas não são longevas. Você imagina, 90 e poucos % morrem em menos de 100 anos. Isso não é nada, gente. Se a gente olhar para a Europa, olhar para o Oriente, as empresas são milenares. Uhum. Fica aí o nosso último recado, né? Pensar que nós temos que trabalhar para a perenização dos nossos negócios. Pessoal, nós atingimos os 30 minutos, né? Para se virar nos 30. Foi um grande prazer, acho que foi bacana esse bate-papo, né? As perguntas que estão no chat nós vamos responder. Se vocês quiserem ver as lives anteriores, elas estão lá no nosso site, está tudo gravado, né? A partir de amanhã a gente já vai colocar a gravação e vai colocar oportunamente, daqui no máximo 2 dias, as respostas às perguntas que estão aqui no chat, né? Eu relembro a vocês, a próxima live será quarta-feira que vem, de novo às 18 horas, com o Carlos Alvim e Yuri Cap, e vou falar sobre encarreiramento, né? As múltiplas possibilidades de carreira que tem à frente de um executivo ou de um profissional que queira dar continuidade à sua vida profissional. Então, não percam, vai ser sensacional. E, de novo, agradecer vocês aqui pelo tempo, né? Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, Wanderlei. Muito obrigado a todos. A Yuri pelo convite, a Aline pelo suporte, todos vocês aí pela audiência e estar sempre juntos. Um abração. Abração, até mais.